Olá, meu amigo, minha amiga, ouvintes da Palavra de Deus, que me ouve. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Natanael Silva, da Igreja Pentecostal, o Evangelho de Jesus. A leitura de hoje vem no Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado, diz assim no título, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido irmão, irmã, ouvintes da Palavra de Deus que me ouve esta manhã, nós lemos um salmo muito maravilhoso que diz: Bem-aventurado o varão que não anda, a palavra já diz não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu amigo, minha amiga, ouvintes da Palavra de Deus que me ouve essa manhã, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida essa manhã. Não siga conselho de A, de B, de C. Ore, busque a direção, busque a presença de Deus, busque ouvir a voz de Deus para a tua vida. Se Deus já falou algo para você, obedeça, faça a vontade de Deus, porque Deus vai te abençoar. Não anda segundo o conselho do ímpio, não anda segundo a impiedade, não anda na impiedade, porque isso pode trazer prejuízos, pode trazer ruína, pode trazer muitos prejuízos para a nossa vida. Mas ouvir a voz de Deus é o primeiro passo para o sucesso na presença dele. Queridos e amados, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra está dizendo que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, ou seja, o conselho de quem não tem compromisso com nada, o conselho de quem não quer nada com nada. Então você tem que ouvir o conselho da palavra, ouvir Deus, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor na tua vida. Não ouve pessoas que não querem nada com nada. Então nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, aliás, ou qualquer horário, nessa noite, nessa tarde, qualquer horário que você for ver esse vídeo, que Deus vai falar ao teu coração. Então a gente não pode andar segundo o conselho de ímpio, segundo o conselho de pessoas que não têm compromisso com nada. Mas nós, nessa manhã, nós temos que entender uma coisa, que ouvir a voz de Deus, traz a direção certa para a nossa vida, traz o caminho certo para nossas vidas, traz a bênção para nossas vidas. E é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, nós não podemos servir a Deus e a Baal. Nós temos que servir a Deus e somente Ele, não há outro além do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 115, que os deuses deles tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem
tem mão, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem narina, mas não cheira. Então, nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que vale a pena ouvir a sua voz, vale a pena ouvir a voz do Senhor. Então, essa manhã, nós temos um conselho da palavra de Deus para nossas vidas, de não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, não ficar conversando coisas que não agradam a Deus. Não ficar fofocando da vida de A e de B, de C. Não, nós temos que buscar a presença de Deus para nossas vidas, porque o Deus, a voz de Deus, ela vai nos levar no caminho certo, ela vai nos levar ao lugar certo, ela vai nos dar a direção certa para nossas vidas. Então nós temos que entender isso, para que assim nós tivermos sucesso em nossas vidas. E a palavra diz, meu querido ouvinte da palavra de Deus, antes de tudo isso, antes de assentar na roda dos escarnecedores, antes de seguir o conselho de ímpio, antes de fazer tudo isso, a palavra fala no versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Olha que bênção. Antes tem o seu prazer. Se o prazer do nosso coração, o prazer da nossa alma é meditar na palavra de Deus, é você ficar lendo a Bíblia dia e noite? Não. Mas a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É ficar lendo a Bíblia de dia e de noite? Não. É meditando. É pensando em uma palavra que você ouviu. É conectado com Deus, falando, Deus, me ajuda, me fortalece. É em espírito, andar em espírito com Deus. Aonde você estiver, andar em espírito com o Senhor. A sua vida está conectada com Deus. A sua mente está renovada no Senhor. Em ver lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer que no versículo 2, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2 diz, e não vos conformeis com esse mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o seu corpo vive sempre em sacrifício na presença do Senhor. Sempre renunciando o pecado, renunciando à impureza, renunciando às vontades próprias, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, renunciando tudo aquilo do mundo, meus irmãos, da nossa vida, tudo aquilo que nos atrapalha a servir o Senhor, renunciar essas coisas. E assim nós vamos ter vitória em nossas vidas. Assim nós vamos obter vitória. Nós vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. E versículo 3 diz assim... Desculpa, meus irmãos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado é o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Observa que, pois será, olha só, quando você medita na lei do Senhor, quando você fica conectado com Deus, a Bíblia está dizendo assim, ó, pois será. Se você fizer assim, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Agora eu te pergunto, essa tarde, essa manhã, é possível uma árvore morrer onde tem água? É possível uma árvore morrer
aonde tem um ribeiro, uma fonte de água ao seu redor. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia, nós estamos plantados em ribeiros de água. Quando você medita na lei do Senhor, quando você está conectado com Deus, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, aleluia, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai dar fruto onde você está. Você vai dar fruto, aleluia, lá onde você está. Você não vai precisar mudar de lugar. Você não vai precisar mudar de lugar para lado nenhum. Você vai dar fruto na onde você está. Deus vai te abençoar onde você está. Então Deus está dizendo, o conselho da palavra é: não ande segundo o conselho de ímpio. Não anda segundo o conselho de A e de B. Não, anda pelo conselho da palavra de Deus para a tua vida. Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz assim no versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aleluia! Oh, glória! Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É por isso que muitas pessoas não conseguem firmar na presença de Deus, porque não estrutura a sua raiz, não estrutura, aleluia, a sua raiz. Quando a raiz é fraca, o vento derruba, mas quando tem alicerce, o vento não tem poder para derrubar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o mais interessante, para finalizar, aqui no versículo de número 6 diz assim: porque o Senhor conhece. Quando conhece, está conhecido e acabou. Quando você conhece uma pessoa, quando você conhece algo, quando você tem conhecimento de algo, nada te engana, nada. Quando você tem um conhecimento de algo, um conhecimento pleno, nada te engana. Olha só, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oh, glória! Meus irmãos, minha irmã, ouvintes da palavra de Deus que me ouve essa tarde, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar melhor ao teu coração. Você que não conhece a Cristo ainda, eu quero te fazer um convite especial para que você venha aceitar Jesus na sua vida. Aproveita o tempo para buscar a presença de Deus, porque Deus quer te salvar. Se você ouviu essa palavra essa manhã, você não ouviu à toa. Deus, Ele enviou para você, para que você ouvisse essa palavra essa manhã. E que Deus te abençoe e Deus possa dar oportunidade na sua vida. Em Isaías capítulo 55 e o verso 6 assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, o Senhor está perto por enquanto. Então, agarra o Senhor, faça a vontade de Deus, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, curva a tua cabeça, soberano Deus e eterno Pai. Graças te damos e te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, que foi pregada. Que essa palavra, meu Pai, vai como uma semente, Senhor amado, em cada coração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa semente venha brotar, ela venha ser regada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus, com a água viva, a água pura do rio da vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa semente venha brotar nesse coração. Meu Pai amado, que venha haver temor de Deus através dessa palavra. Ó Pai amado, que essa palavra alcance corações, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, eu quero te fazer um convite. Nós estamos ali, a nossa igreja localizada na Rua 8, número 1101, no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Rio Claro. Você é o nosso convidado especial para estar conosco.
os cultos às terças, quintas e domingos. Estaremos ali adorando a Deus. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.